Estamos juntos mais um dia com a nossa leitura diária. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. É um prazer para nós compartilharmos temas bíblicos de tão grande valor, de tão grande importância para o seu crescimento espiritual. Nós trabalhamos as lições bíblicas da CPAD. Este trimestre estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu trabalho as leituras diariamente nós estamos aqui compartilhando com você subsídios teológicos e bíblicos para enriquecer o seu conhecimento acerca do tema proposto semanalmente. É a lição de número 4 e está falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós temos duas referências bíblicas. A primeira se encontra aí no livro de Mateus, capítulo de número 5, do verso de número 32. E a segunda referência, ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, do verso de número 10 e 11. Vamos à primeira referência, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vaticina também sobre o assunto, porque o apóstolo ele está falando daquilo que estava na lei e daquilo em que foi pregado, ratificado por Jesus. Então o apóstolo assim diz, 1 Coríntios, capítulo de número 7, do verso de número 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Note que ele não traz uma sugestão, ele traz uma ordenança, dizendo mando não eu, mas o Senhor. Porque isto aqui está ligado a princípios. E quando está ligado a princípios, deixa de ser um estilo de vida ou uma sugestão e passa a ser um princípio dito e ensinado por Deus. Continuando o texto. Mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nós temos que perceber que o apóstolo Paulo ele teve muito conhecimento da parte do Senhor. Além disso, foi um homem que teve a mente de Cristo, foi chamado como apóstolo pelo próprio Cristo, além de ser homem de Deus. Não estou levando nem em consideração os estudos, o conhecimento, as línguas, idiomas que o apóstolo Paulo falava. Ele fala acerca das ordenanças da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento e daquilo que foi ensinado por Jesus. Percebe-se que eu não preciso ser médico para falar de medicina, assim como eu não preciso ser um pastor para falar sobre a Bíblia. Eu também não preciso ser um juiz para falar acerca das leis morais e saber aquilo que é justo, aquilo que é coerente dentro de qualquer questão. No entanto, o apóstolo Paulo ele tem a mente de Cristo. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Tiago, capítulo de número 3, verso de número 11 e 12, que uma mesma fonte ela não pode jorrar água amarga e doce, ou água doce e água salgada, não é assim? Então nós vemos que se temos a mente de Cristo, se somos chamados por Cristo, logo também pregoamos aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Quero ler com você um comentário da nossa lição, que é feita aqui pelo pastor José Gonçalves, na lição de número 4, aí no tópico de número 3, vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Quero ler com você aí o ponto 2, que fala assim: o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado. Olha só, hein?
de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva também de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Como que nós estamos falando aí de as cláusulas de exceção no divórcio, eu quero ainda compartilhar com você um texto bíblico que está no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 2 a seguir, quando alguns fariseus perguntam a Jesus acerca do divórcio, acerca da carta de desquite. E depois, no versículo de número 10, os discípulos ainda continuam a perguntar sobre o assunto. Por que que os discípulos perguntam? Das duas, uma. Primeiramente, porque despertou neles interesse sobre o assunto. Ou a segunda resposta, porque isso confrontou não somente os discípulos, mas também a sociedade em geral. Vamos ler a Bíblia Sagrada, que diz assim: alguns fariseus se aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Versículo de número 3. O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele, Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O versículo de número 10, a pergunta que é feita agora pelos discípulos, porque demonstrou interesse ou porque confrontou. Olha só. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram a Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Quero completar aqui ainda com a nossa aplicação da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: a ordem de Paulo referente à permanência do casamento tem como base o Antigo Testamento e o ensinamento de Jesus. Sua sugestão nesse versículo é baseada na ordem de Deus. Paulo aplicou a situação que os coríntios estavam enfrentando. Note que essa situação estava sendo enfrentada dentro da igreja de Corinto, no contexto ali daquela cidade, ok? Sua ordem estava acima da sugestão porque uma trata de um princípio eterno, enquanto a outra de uma aplicação específica. Não obstante, para as pessoas em situações semelhantes, a sugestão de Paulo é o melhor conselho que poderiam obter. Amém? Foi a nossa leitura diária de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu amigo, você, sempre a gente ou passa por essa situação ou conhece alguém que já enfrentou ou enfrenta situação compatível com essa. Nós não devemos julgar, ok? No entanto, nós podemos ajudar as pessoas a se orientarem e posicionar, se colocar de pé à luz da palavra do Senhor e continuar as suas vidas. Amém? Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais alguém. Isso, deixa aí o seu joinha, o seu like, comenta sobre o assunto. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Que Deus em Cristo te abençoe. Foi a nossa leitura diária. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.